tem irregularidades muito importantes aí que, com o fato, com o advento dessa lacuna, desse prazo muito extenso do tempo pela apreciação do Tribunal de Contas, e aí vale para todos esses processos, né, que a gente tem visto aqui, que nós podemos observar assim, com frequência nessa Corte de Contas. Eu quero dizer assim, que ele traz irregularidades importantes e reporta valores absolutos que hoje podem não significar muita coisa, mas a época que é tratado pode representar muito, entendeu? Então, eu chamo a atenção que essa Corte de Contas, tem que avançar nisso aí, tentar, pelo menos, esses processos que foram autuados no exercício passado, no exercício 2017, especialmente com relação à prestação de contas de prefeito e do governador, que nós possamos dar prioridades a esses processos e aqueles que não foram ainda apreciados de períodos passados, que venham, né, como eles estão sendo pautados normalmente, mas que se dê prioridade às contas mais recentes. Então, senhor presidente, isso é um apelo que eu faço. Eu acho que a presidente, eu já fiz também para a presidente, porque a gente tem que conseguir, tem que buscar uma solução para isso aí. Acho que isso é muito importante para as atividades do tribunal. E assim, senhor presidente, como eu observei, o relator, ele relatou importantes irregularidades que, em razão disso, ensejam a rejeição das contas. Portanto, eu já adianto meu voto acompanhando o relator, mas deixando essa observação e esse apelo que o tribunal faça um esforço para que traga as prestações de contas mais recentes. É isso, senhor presidente. Continua a discussão, conselheira Selma. Senhor presidente, tenho certeza que eu coaduno da preocupação do conselheiro Sérgio com relação a trabalharmos em processos mais novos. Mas eu quero só aqui trazer a lembrança que esse ano ainda não, mas ano passado, lembro que fiz, acho que mais de uma vez. Acredito que no nosso gabinete, para trazermos o voto definitivo, devo ter 3 ou 4 processos de 2013, que são os mais novos. Lembro que cobrava 3 ou 4 municípios também de 2013 que sequer tinham sido feitos relatórios das diretorias técnicas. Em 2014, a época quando cobrava, não tinham sequer sido distribuídos internamente para que os técnicos fizessem. Aí acho que a coisa pode ainda piorar, mas evidentemente vai se encontrar uma forma de resolver isso. São as prestações de contas eletrônicas a partir de 15, 16, 17, que não tardam a chegar. Que mesmo que eu até disse que não tinha acesso aqui, mas não, que você tem acesso, que pode olhar, sim, mas a gente só pode fazer isso. Porque nós não somos órgãos. Nós temos até a possibilidade de atuar de ofício, mas como eu digo, se nós formos fazer tudo, a gente vai perder isenção para julgar. Mesmo que a gente discorde, pode vir o Ministério Público, o parecer dele, nós discordamos, vamos lá, mas o competente para fazer foi o que fez. E cito isso com relação às diretorias técnicas. Isso é importante. Aí a questão também do material humano, da tecnologia, doutor Rodrigo. O Rodrigo sabe muito bem aonde que a situação aperta, mas eu coaduno desse entendimento também. Eu tento. Hoje estou trazendo aqui uma conta de 97. É mais antiga que eu tenho, do passivo que eu herdei. É uma felicidade em trazê-la. E a dificuldade de destruí-la, vocês sabem que é grande. Primeiro, saber se o gestor ainda está
vivo, buscar citar, notificar se não tiver nada dele nos autos, apesar de ter encaminhado a documentação, citar o atual doutor Enio, para que detendo encaminhe documentação. É um negócio complicado, mas conselheiro só está sempre pegando processos mais antigos. Senhores, é o que eu tenho para trabalhar e sempre tento colocar ali numa ordem cronológica, prestação de contas, antigos para os mais novos. Até gostaria de inverter esta pauta, mas infelizmente, talvez vou trazer 2013, acaba, são os mais novos que eu tenho. Embora eu tenha outros de 2013, 12, em diligência, buscando citar, gestor da época, gestor antigo, buscar informações, dando todas as oportunidades da gestor se manifestar. E, particularmente nesse processo, doutor Sérgio, o gestor, ele foi notificado, foi sancionado, foi notificado de novo, e nada, e permaneceu, não vê os autos, nem sequer vai pedir um prazo. Então, acho que a situação aí se agrava. Mas eu coaduno que a gente tem que realmente se preocupar com o que está acontecendo de forma contemporânea. Se pudéssemos fazer a fiscalização concomitante, seria o ideal. É isso, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo mais discussão, votação, o conselheiro Sérgio votou, antecipou o voto. Conselheira Raquel. Acompanho o voto do relator também, senhor presidente. Também acompanho o voto do relator, aprovado. Senhor presidente, como eu disse, trago o processo 1637/98, contas de governo, município de Jundiá, exercício financeiro de 97, a ausência dos instrumentos de planejamento, especialmente a lei orçamentária. Não tendo a lei orçamentária, será que isso aqui vale uma prestação de contas ou uma omissão de prestar contas? Excelência. Os autos foram remetidos ao DEFAFON, que, mediante o relatório número 71 de 2001, apontou o não envio dos extratos bancários da lei orçamentária anual para o exercício de 97, bem como erros de natureza técnica na elaboração do balanço patrimonial. Os autos evoluíram, quando atuavam no feito, a Procuradoria Jurídica da Corte, que diligenciou, com base nos apontamentos do relatório técnico da diretoria, solicitando manifestação a respeito do gestor, entretanto, este também tendo ficado inerte. Foi sancionado pelo Pleno em 15 de maio de 2011. Em 14 de maio de 2011, o ex-gestor protocolou no tribunal, processo 8342 de 2011, a justificativa para o não atendimento à diligência e ainda solicitou dilação de prazo para a remessa de documentos. O pedido de prorrogação foi deferido em 16 de agosto de 2011, pelo Pleno, concedido mais 15 dias, interessado em enviar os documentos e informações à Corte. Transcorrido quase um ano desde a concessão de novo prazo, e não vindo o gestor os autos apresentar sua justificativa, o tribunal sancionou pela reincidência em 19 de julho de 2012, por descumprir a norma legal vigente, não atendendo às diligências solicitadas nem ao prazo concedido. No gabinete do relator, o processo foi submetido a nova análise que evidenciou a ausência de documentos obrigatórios, bem como a necessidade de elucidação de algumas inconsistências. Assim, novamente, em sessão plenária de 16 de maio de 2017, diligenciou-se o gestor no sentido de que se remetesse a documentação solicitada e querendo apresentar-se os esclarecimentos no prazo de 15 dias. O gestor foi efetivamente notificado pela presidência em 19 de julho de 2007. Na sessão de 31 de agosto de 2017, transcorrido mais de 30 dias da notificação e constatado que não foi protocolado nada junto à Corte, o Pleno decidiu sancioná-lo por descumprimento de diligência,
concedendo-lhe ainda mais 5 dias. Até a presente data, o interessado não encaminhou qualquer documento ao tribunal. Assim, podendo-se apreciar e, consequentemente, deliberar a respeito de suas contas no estado em que se encontram, conforme a informação, inclusive, que lhe foi encaminhada no item 17.1 e 5.2 das decisões levadas a plenos, ambas de 2017, 16 de maio e 31 de agosto, respectivamente. O atual prefeito foi notificado para que remetesse ao tribunal os documentos relativos àquele exercício 97, a caso detivesse, em atenção à obrigação legal dos entes, e o gestor, à época que está à frente, acaba respondendo por tal obrigação. Também não foi realizada a auditoria, conforme informação constante no relatório AFO-DEFAFON. O PPA 94 e 97, a LDO e a LOA não estão anexados aos autos. Em pesquisa realizada ao sistema, também não foi possível localizar os referidos instrumentos. A ausência das peças orçamentárias, especificamente a LOA, impossibilita qualquer análise quanto à origem ou execução de receitas e despesas e, como consequência, a própria validade dos demonstrativos contábeis apresentados na forma do artigo 101 da Lei 4320 de 64 e artigo 34, primeiro combinado com 94 da nossa Lei Orgânica. Outro efeito do não envio da LOA é de não podermos verificar a obediência aos princípios orçamentários em sua elaboração, assim como a escorreita abertura dos créditos adicionais suplementares, principalmente no que diz respeito ao limite percentual eventualmente autorizado, ainda mais ao considerarmos em tese as condutas previstas no Decreto-Lei 201/67 e na própria Lei de Improbidade Administrativa. Desta forma, não estando presentes os documentos essenciais e iniciais para que se possa fazer qualquer tipo de análise da, entre aspas, potencial prestação de contas, pois quaisquer peças contábeis, financeiras e fiscais nela contida carecerão do suporte legal de legitimidade ou faltar do seu requisito fundamental, a veracidade das informações. Não seria exagero afirmarmos que, na verdade, estamos diante de uma, entre aspas, omissão do dever de prestar contas e das suas eventuais consequências. Evidenciada a situação acima, ainda assim, por dever de ofício, avançamos na análise dos dados e informações constantes nos autos. Aí faço uma análise. O balanço orçamentário, que estimaria a receita e fixaria a despesa em R$ 1.440.000, não pode ser comprovado em virtude da ausência da LOA. Assim, ainda, segundo o demonstrativo, demonstra que se arrecadou R$ 1.900.000 e se executou R$ 1.800.000, resultando em um eventual potencial superávit de R$ 103.000. Foram abertos créditos suplementares de R$ 1 milhão, utilizando como fonte a anulação de dotação e excesso de arrecadação, segundo cópias dos decretos de abertura constante nos autos. No quadro demonstrativo dos mesmos, o valor de R$ 358.000 refere-se ao superávit financeiro. Contudo, compulsando os autos e analisando os decretos, temos que o montante aberto é referente ao excesso de arrecadação. São duas rubricas diferentes. Embora não seja possível verificar a legalidade dos créditos suplementares abertos, haja vista a ausência da LOA. Dos decretos do Poder Executivo, não foram pormenorizadas as rubricas que originaram o tal excesso de arrecadação utilizado para a abertura dos créditos suplementares em 97, situação que nos impossibilita testar o uso desta fonte, se realmente ela existiu. Ademais, também não consta dos autos os documentos que comprovam a previsão mensal e a respectiva arrecadação ocorrida, conforme dispõe o artigo 43, terceiro da Lei 4320 de 64, de modo a subsidiar o efetivo valor do excesso de arrecadação. Nem mesmo temos a base inicial de comparação em virtude da ausência da lei orçamentária respectiva. Considerando o valor previsto no balanço orçamentário de R$ 1.400.000 para o cálculo do percentual dos créditos adicionais abertos no exercício, teríamos um montante de R$
250 mil, equivalente a 73% utilizado para abertura de créditos adicionais, ou seja, alterando quase todo o orçamento previsto para o ano, fazendo crer que a ação planejada utilizada para a elaboração da LOA foi flagrantemente olvidada, além de atentar contra a competência própria do titular do controle externo do Legislativo Municipal, responsável pela aprovação das leis, no caso aqui da LOA. Aumentar, refazer todo a lei orçamentária através de atos administrativos. O balanço financeiro, após os dispêndios realizados pela municipalidade, o saldo resulta em 113 mil, 83 em caixa, 30 mil em banco, cujos valores foram comprovados pelos extratos, cujos valores não foram, devidamente comprovados, haja visto no envio dos extratos bancários elencados aqui no demonstrativo, vários. E aqui todos de uma agência em Novo Lino, as contas, alguns valores, outros com saldo zerado. Quanto ao saldo da conta caixa, ao descumprimento daquela regra constitucional, na DVP, contabilizado o valor de R$ 17.500, referente à alienação de bens móveis, sem qualquer documento comprobatórios ou discriminação dos bens alienados, impossibilitando a verificação da regra constitucional do disposto na 4320 e também na lei, no Estatuto Licitatório Nacional. A demonstração de dívida flutuante não foram registrados valores referentes à resta a pagar, contando apenas R$ 6.000 e poucos representados pela rubrica depósitos. O comparativo da despesa autorizada com a arrecadada, as despesas não foram registradas de forma detalhada, ou seja, sem as respectivas funções e subfunções de cada unidade orçamentária, dificultando deste modo a análise dos recursos gastos pela municipalidade durante o exercício. E aqui eu chamo a atenção que pode surgir a dúvida. Por que está tratando de função e subfunção em 97, daqui a pouco é de 99, portaria 42 de 99? Mas, na verdade, tem uma previsão inicial já na lei 4.320 de como deve ser feita a estruturação. Na educação, haveria o cumprimento, da regra em 27 inteiros e 42% dos valores. Embora não podemos ratificar o valor apontado pela diretoria competente, pelos cálculos feitos, visto que as despesas constantes da unidade orçamentária, serviços de educação e cultura não foram detalhadas, por função, dificultando a identificação dos recursos destinados à educação e daqueles à cultura, e ainda não permitindo detectar quais transferências estão vinculadas à educação, devido à informação trazida de forma genérica no comparativo da receita orçada com a arrecadada, sob o título de transferências de convênio. Despesa total com pessoal. A Lei Complementar 82 de 95, a Lei Camata, provavelmente aqui, eu acho que a Lei Camata 1, fixou através do artigo 1º, inciso 3º, o limite para as despesas com pessoal em 60% das receitas correntes, considerando o comparativo, novamente, da receita orçada com a arrecadada, temos a receita corrente de 1.800.000, apesar do relatório técnico da DEFAFUN não trazer nada a respeito, quanto ao cumprimento ou descumprimento desse limite. Analisando-se hipoteticamente o comparativo da despesa autorizada e realizada, somando esses valores, representa um percentual de 26,84%. Sobre o valor da receita corrente aqui apurada. Desta forma, haveria o cumprimento do limite estabelecido. No período de destaque 97, não havia distinção entre despesa legislativa e executivo, sendo as duas consideradas para o cálculo do limite. Ainda que, de acordo com o artigo 165, parágrafo 3º da Carta da República e o artigo 1º, inciso 2º, parágrafo 2º da Lei Camata, o gestor não encaminhara informação ao tribunal quanto à publicação do relatório resumido de execução orçamentária, que tem previsão, evidentemente, já na Constituição desde 88.
A municipalidade também não remeteu certificado, relatório ou parecer de auditoria. Trago aqui as recomendações, peço venha para saltá-las aqui, que são bem semelhantes ao que eu fiz nas duas prestações. Sendo assim, excelências, não tem outra forma que, com base no que foi aqui apresentado, abertura de créditos adicionais, processo de arrecadação, sendo devida indicação, que faço a título de argumentação, porque estão verdadeiramente, não mandou PPA, não mandou LDO, não mandou LOA, há uma verdadeira omissão no dever de prestar contas. Então, por não ter prestados, só cabe encaminhamento, julgá-las ou sugerir que a Câmara, quando do julgamento, o faça pela reprovação e rejeição. Além do mais, sei que se pode aproveitar a análise pela abertura de créditos adicionais para de arrecadação, sem devida indicação de origem dos recursos, contabilização de valores sem comprovação legal e sem devida observância das leis que regem a matéria, no envio do réu, especialmente pela ausência dos instrumentos de planejamento PPA, LDO e LOA, além da impossibilidade de verificar se o cumprimento, inclusive do limite de educação, eu trago o voto nesse sentido. Que a Câmara, quando fizer, eu faço pela rejeição, evidenciar a Legislativa Municipal as recomendações, solicitar à Câmara que nos informe do julgamento, remeter cópia do parecer prévio autorizado pelo plenário, informar da postura recursal ao gestor, publicar essa decisão para os seus efeitos legais e retornar ao processo que nos relatou para as eventuais providências que sejam necessárias. É como um voto, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, esse processo também é um processo anterior ao exercício de 2010, no qual não há tramitação do Ministério Público, por razão pela qual nos abstemos de emitir opinião acerca do referido processo. Em discussão, eu vou pedir venha ao conselheiro Anselmo. Trata-se de um processo de 96, não é isso, conselheiro? 97 é a prestação de contas, é o exercício. Referente ao exercício financeiro de 96, não é isso? Isso. Eu com relação a essas prestações de contas, a gente volta àquela discussão de que o prejuízo ele é geral, ele gera um prejuízo para o controle externo, para o jurisdicionado, para a sociedade. A gente está diante de uma prestação de contas de 96 e a gente está exigindo... 97. Referente ao exercício 96. Isso. Não, a prestação de contas 97. Exercício 97. Não tem muita diferença, não. E a gente acaba exigindo documentos que só passaram a ser exigidos pelo Tribunal de Contas em 2003, com a edição da Resolução Normativa número 002. A gente tinha nesse período a vigência da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, que estabelece o tipo de documento que o jurisdicionado deveria encaminhar. E na sua prestação de contas, eu posso elencar que, além dos documentos relacionados à Lei 4.320, balanço financeiro, patrimonial, orçamentário, demonstrativo de variação patrimonial, ele elenca alguns documentos, como relatório de gestão, relatório do tomador de contas, né? Etc. E a gente pode verificar que a obrigatoriedade de se encaminhar, não pelo gestor que está prestando contas, mas pelo gestor da época, de encaminhar as leis orçamentárias, ela só veio a ser criada em 2003, com a resolução normativa número 002. Nesse período, eu entendo que vigorava um controle, né, do Tribunal de Contas, desconsiderando esses normativos, de modo que eu acho que exigi-los em 97, né, do jurisdicionado, que era regido apenas pela lei orgânica, acaba sendo uma exigência injustificada por não estar previsto no regimento
não está previsto na lei orgânica nem em nenhum outro tipo de normativo do Tribunal de Contas. Então, por conta desse prejuízo causado pelo decurso, pelo fator tempo, pelo atraso na apreciação das contas, eu peço venha a Vossa Excelência, antecipando meu voto, para votar pela aprovação das contas do gestor, considerando que a gente está rejeitando as contas apenas com base, ou preponderantemente com base, no não envio da LDO e na lei orçamentária anual. Excelência, permita-me, veja só. Evidentemente, em nenhum momento eu utilizei como fundamento a resolução nossa de 2002, 2003. Mesmo porque as prestações de contas são em 97. Mas, Excelência, os instrumentos de programação estão previstos na Constituição de 88. Há obrigação pela Lei 4.364 que esses demonstrativos sejam a prestação de contas. Tanto é assim que o Tribunal de Contas até hoje ainda trata prestação de contas como balança geral, porque é o que faz crer a Lei 4.320 que devem ser encaminhados. Faço uma pergunta simples: como posso mandar os demonstrativos obrigatórios da Lei 4.320 e não vou mandar as leis orçamentárias, o PPA e o LDO, Excelência? Isso, assim, rasteiramente falando, se nós, além do mais, reconheço o dilatado tempo, reconheço, já que fiz várias vezes a minha culpa e, às vezes, até dando uma culpa que não é somente minha. Não, né? você Não, Excelência, na forma dos trabalhos do nosso gabinete. Veja só. Então, inclusive, o gestor foi mais de uma vez notificado. A partir de 2011. Né? Não, mas foi notificado, Excelência, permaneceu inerte, 2011, 2017. Excelência, se nós aprovarmos esse tipo de procedimento, será algo, acho que de pior pode acontecer para nós, jogar nossas competências, ou considerar nossas competências, assim, de importância menor. Que a gente não pode desconsiderar também, Excelência, é a boa-fé do gestor. No momento em que o tribunal estabelece que o gestor me encaminhe determinados documentos, e o gestor encaminha os documentos que são exigidos nos normativos, a gente pode até requisitar documentos a mais. Agora, a gente não pode rejeitar as contas do gestor por conta dessa omissão inicial, porque ele está de boa fé, ele instrui o seu balanço geral, sua prestação de contas com os documentos mínimos exigidos pelo tribunal, né? Ele encaminha e a gente vem aqui 20 anos depois dizer que lá em 96 ele deveria ter colocado esse entendimento que ele devia ter encaminhado a LDO e o plano plurianual e a lei orçamentária para a gente, hoje é pacífico. Talvez na época o controle externo não tivesse esse entendimento de forma tão pacífica como a gente tem hoje. Então eu vejo com uma certa preocupação essa exigência e a rejeição das contas com base exclusivamente nesses pontos levantados por Vossa Excelência. Eu entendo perfeitamente o raciocínio de Vossa Excelência. Hoje não se admite hipótese alguma, mas se pergunta, na época isso era algo tão pacífico como é hoje, né? Então a gente precisa fazer Excelência, eu faço aqui um contraponto. Eu acho que o risco maior, não estou dizendo que você não está fazendo isso, mas o que pode parecer
é que a gente está interpretando a Constituição, a lei, em função de normativos da Corte. Não, Excelência. A obrigação está na lei presente. A prestação de contas deve conter isso aqueles... A gente não desconhece. Agora, a exigência de encaminhar com a prestação de contas, a gente não Excelência. não tinha Senhor pela lei. Doutor Raquel, uma outra situação. Um contraponto. Acredito que não faz umas 2 semanas eu devo ter trazido uma prestação de contas de 98. E não teve essa situação diferenciada. Inclusive com as mesmas situações de não encaminhamento ou O encaminhamento. que ficou claro de 99, que foi julgado, inclusive eu pedi vênia para discordar em parte, Sim. Vossa Excelência, era com relação a uma requisição que tinha sido feita em 2017. Diz que não era razoável, quase 20 anos depois da prestação de contas, o tribunal fazer uma requisição para que o gestor trouxesse documentos, que ele não era obrigado a ter. E eu votei com Vossa Excelência no que se refere ao descumprimento do mínimo em, salvo engano, em educação. Mas com relação às requisições, eu pedi vênia, lembro claramente, lembro muito bem, para discordar do voto de Vossa Excelência. Excelência, eu fico preocupado porque talvez a gente está aqui, o termo tecnicamente não seja esse, mas a gente está meio que reconhecendo a prestação do tribunal para a emissão de parecer prévio. É aquela situação, por exemplo, só existe repristinação se uma lei dizer que aquela norma vai valer. Está certo. Quando uma lei é declarada inconstitucional, que revogou outra, aquela só do ordenamento, a outra volta automaticamente também. Está parecendo isso. É um negócio assim que, para mim, eu acho de uma temeridade fazermos isso, mas assim, respeitando a divergência e a opinião dos colegas. Eu reconheço o lapso temporal, agora são questões que eu vejo de forma límpida, obrigação legal, previsão constitucional, eu não tenho que interpretá-las conforme atos sequer infralegais. Senhor presidente, eu acho que tem uma questão muito mais simples do que essa que está sendo discutida. A prestação de contas, ela tem que demonstrar a legalidade das contas daquele ano. Quando você manda apenas os balanços, e para isso já era exigido que para ser executada a despesa tinha que ter autorização legal, se ele manda apenas o balanço e ele não manda os elementos que comprovem a legalidade, e a lei orçamentária ela é um elemento básico, não tem como a gente aprovar. Como é que a gente vai estar dizendo vai estar aprovando que aquilo ali é legal, se a gente não sabe se aquilo ali foi aprovado, foi autorizado em lei orçamentária? Eu continuo... Então, tem os balanços, tem o relatório que tem que ser entregue, que tem que comprovar a legalidade das contas do exercício. Com relação ao decurso do prazo, que eu também acho muito grande, e enquanto ele estava relatando, estava aqui tentando fazer um juízo de razoabilidade, porque realmente é um tempo muito extenso, mas eu acho que o responsável foi citado 2 vezes, e em nenhuma delas ele se manifestou, nem com relação à dificuldade de encontrar esse documento, porque eu 4 acho... vezes. 2011 e 2017. Eu acho que se ele tivesse respondido a essas citações e alegando não ter condições por falta de documentação, do lapso de tempo, eu acho até que a gente deveria fazer aqui um conceito razoável de que realmente faz sentido que ele não encontre, né? E que isso impede e assumir a culpa do tribunal com relação a isso. Mas no momento em que ele nem dá satisfação, eu acho que desaparece para mim a questão da boa-fé. Ele não está interessado em se defender. Né? Então, eu acho que nesse caso eu concordo com o conselheiro Anselmo que é impossível que a gente aprove sem ter elementos suficientes. Se a gente aprovar umas contas onde a gente não sabe nem se aquelas despesas que foram executadas, por mais que o balanço bata, se aquelas despesas elas são legais ou não, a gente corre o risco de estar aprovando uma coisa que realmente a gente não tem elemento para afirmar a legalidade.
continue em discussão. Senhor presidente, só fazer também uma ponderação aqui, como eu já havia comentado nos processos anteriores, que essa lacuna que fica entre, né, o período a que se refere à prestação de contas e agora a apreciação por essa parte dessa Corte de Contas, especificamente sobre esse processo, são 20 anos, né? Então nós tínhamos era um outro cenário esse país, especialmente com relação ao controle externo. Nós tínhamos ali uma contabilidade orçamentária apenas. Hoje a nova contabilidade aplicada ao setor público, ela deu, digamos assim, um giro de 360 graus. Hoje o enfoque é patrimonial da contabilidade. Hoje nós temos outra contabilidade. Então, é difícil até você voltar no tempo para apreciar essa prestação de contas. Tem vários detalhes. Isso é justo com o gestor, né? Sem dúvida. Mas aí eu pergunto, de quem deu a causa disso? Dessa prestação de contas lá de 97, está sendo apreciada em 6 de março de 2018. Quem deu causa nisso? Mas, abstraindo todos esses problemas, assim, toda essa situação, inclusive eu anotei aqui, eu queria chamar a atenção que na época não tinha lei de responsabilidade fiscal, não existia. Não existia a Lei Complementar 131, que trata da transparência na gestão fiscal também. Então, para você ver que é um outro cenário, hoje a lei de responsabilidade fiscal já tem 17 anos. Quer dizer, então ali se estava tratando disso, o gestor, quando ele recebia o município para gerir, era um município provavelmente com muitas dívidas que o gestor anterior deixava. Então, quer dizer, era um outro cenário. Só que hoje, como é que nós poderíamos fazer uma avaliação dessa gestão assim, de uma forma mais aproximada da justiça, do justo? O que seria justo? Então, assim, eu penso, eu não tenho os dados da prestação de contas, acho que o conselheiro aí, ele é muito diligente com relação a isso, então acredito que tenha se debruçado aí sobre essa prestação de contas aí e tenha examinado a fundo tudo isso aí, tanto é que o seu relatório e voto traz todas essas informações. Então, eu penso o seguinte, em que nós podemos basear nisso aí? São os demonstrativos contábeis. Inclusive, hoje a gente está aqui na minha pauta, fala balanço geral, que é uma denominação que foi usada muito antigamente, mas não existe esse balanço geral. A contabilidade não tem balanço geral. Contabilidade pública. Você pode procurar, tem balanço geral? Não existe. Então, até a denominação é uma coisa já ultrapassada. Mas, independentemente disso, o que a gente poderia sinalizar para aquela gestão, se ela merece ou não a aprovação dessa Corte de Contas, daquela prestação de contas? Eu penso que o único documento aí nessa prestação de contas são os demonstrativos contábeis. O único. Fora isso, a gente vai correr o risco, como Vossa Excelência falou, de ser injusto com o gestor. Então, eu penso, a partir desse exame, se no caso o conselheiro, o relator, entende que aqueles documentos, aqueles demonstrativos contábeis, aquelas informações contábeis, financeiras e orçamentárias, ela representa de forma, no mínimo, assim, que dê uma convicção de segurança de que aquilo representava a gestão na época, e que esses demonstrativos contábeis demonstram que o gestor foi, naquela época, ele foi prudente com os recursos públicos, ele foi diligente, e a partir daí elaborar seu voto. Mas, como eu não tenho conhecimento da prestação de contas, o conselheiro que
que a relatou aí. Então, eu vi que traz bastante irregularidades. Essa questão, para mim, conselheiro Rodrigo, presidente, essa questão dele encaminhar ou não a lei orçamentária, o PPA, LDO, é irrelevante aqui, nessa situação. Isso aí é irrelevante. É irrelevante porque nesse processo aí, que é lá de 2000, por conta do que Vossa Excelência já até falou, da instrução normativa 02, de tudo isso aí. Então, é buscar dentro desses demonstrativos, que é a fotografia da situação patrimonial, financeira e orçamentária do município à época, se, por exemplo, deixou a prefeitura endividada, né? Ele realizou alguma operação que aquela época era considerada de grave irregularidade e assim por diante. Mas, independentemente de tudo isso aí, como eu não examinei os autos detidamente como conselheiro, eu acompanho no seu voto e antecipo até votando conforme apresentado aqui o voto do conselheiro, votando com o conselheiro. A gente está rejeitando as contas, portanto, pelo não encaminhamento da... Eu queria, antes de fazer essa conclusão, tecer algumas... Excelência, eu ouço você falar, ouço o conselheiro Sérgio, já ouvi aqui no pleno uma vez, julgando uma conta antiga, que eu estaria julgando com as informações, com, vamos dizer assim, o cabedal de hoje. E o que eu falei aquela vez, eu vou falar de novo. As contas são de 97. Aí, vamos para trás. A lei 4.320 é de 64. Mas é a 4.320, ela Sim, estabelece os documentos contábeis, ele não estabelece a forma como deve ser feita a prestação de contas. Mas Excelência tem dispositivo expresso de prestação de contas na 4320. Dispositivo expresso. Essa minha assessoria, que eu estou com o computador fechado, que me localiza qual é o artigo que diz a prestação de contas na 4320. Então vamos fazer o julgamento com base na lei 4.320? Não, mas vamos abrir a 4.320. Não. Eu quero terminar aqui os meus esclarecimentos. A Constituição, que prevê todos os instrumentos, é de 88, Excelência. Excelência, vou chegar lá. Vossa Excelência não está... Não vou falar nem da lei orgânica de 94, senão eu quero esclarecer. Fora isso, inclusive, que explico para a doutora Raquel, e até reforçando o que ela disse, deixa eu pegar aqui o 20, e aí eu vou diretamente fazer referência a Vossa Excelência. 20, meu item 20. Considerando o valor da receita prevista no balanço orçamentário, de 1.440.000 para o cálculo do percentual de créditos adicionais abertos no exercício, teríamos um montante de 1.050.000, o que equivale a 73% desse valor inicial. Lembro que Vossa Excelência, em seus votos, é até bastante... Por gentileza. Não, por exemplo, quando vem na lei orçamentária a abertura para se fazer... quer experimentar 40, 50, 80. Vossa Excelência, em regra, parece que fixa o patamar de 20%, que não tem razão nenhuma. 20%. Aqui, ele abriu 73%. Se é que os valores são esses. Você está entendendo? É um dado prático constante do balanço. O que eu não posso afirmar... Lei orçamentária para poder saber. Aí eu tenho que ter a lei orçamentária para saber. Nada do que ele diz aqui eu tenho substrato legal. Não tenho. Equivaleria a realmente acontecer hoje, que aconteceu na época. Mandar para nós o balanço geral, que é composto orçamentário, financeiro, DVP, foi a outra, que eu esqueci, são 4. Financeiro, patrimonial, orçamentário e DVP. Pá, mandou, perfeito, cumpriu tudo, ótimo. Cadê os dados iniciais? Cadê a execução?
Cadê o que está na lei? Pelo menos o que foi lá fixado para uma coisa e estimado para outra, para eu ter o parâmetro inicial de análise. Isso aqui, na verdade, concordo com... Talvez nós estejamos discutindo aqui o sexo dos anjos, mas isso aqui, para mim, equivale a uma omissão no dever de prestar contas. Eu apenas, por dever de ofício, fui analisar o que ele mandou. E ainda assim encontrei coisas mais absurdas. Se é que existe uma coisa mais absurda do que não ter mandado nenhum instrumento legal. Apesar do lapso temporal, acredito que deva ter algum prejuízo ao gestor. Agora, entendo. Aqui a gente não é fazendo nenhum juízo de valor pejorativo, não é isso, mas apenas relembrando. Aqui o que buscamos é o interesse público. Eu não posso aqui julgar, deliberar com base em suposições. É porque o gestor foi assim, ou porque era assado. É um risco terrível para nós, Excelência. Nós julgamos com o que está nos autos, Excelência. Com a devida vênia, só para um minutinho. O que está previsto em lei, ela não é suposição. Ele goza de uma presunção de legitimidade, né? O que está previsto na lei orçamentária, ela goza de uma presunção de legalidade e de legitimidade. Então, não cabe a gente questionar. Um ato administrativo de escrituração contábil, ele goza de uma presunção iuris tanto, goza de uma presunção... Um ato administrativo o quê? Goza de uma presunção de legalidade e de legitimidade, que pode ser... Um ato administrativo contábil? Sim, senhor. A exemplo, Excelência. Um demonstrativo, um balancete contábil desse daí, balancete orçamentário, patrimonial, ele goza da presunção iuris tanto de legitimidade. Que a gente pode, com base em outros elementos, certo? Refutar aquela presunção de legitimidade. Se a gente não reconhece a legitimidade, a gente está cometendo um crime, né? A gente está cometendo um crime de não reconhecer a legitimidade, certo? A um documento que possui fé pública, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante. O controle externo que era instituído na época, o que me faz ver, no histórico que a gente busca aqui no Tribunal de Contas, é no sentido de que o tribunal ele exigia um determinado tipo de documentação para se exercer o controle externo, né? A gente hoje está exigindo daquele gestor que encaminhou em 1997, muito mais do que era exigido na época. E do meu ponto de vista... Está na lei 4320, Excelência. Está na lei, Excelência, eu não posso interpretar a lei em função de um ato administrativo, Excelência. Vamos lá, Excelência. Quer dizer, se não tivesse previsão administrativa até hoje, não iríamos fazer nada, Excelência. Não, senhor. Por que nós, com base em interpretação constitucional, estamos entendendo que o que está previsto lá no regimento interno, está vindo na lei do tribunal, não se aplique aos auditores, substitutos e conselheiros, quando a previsão normativa é o contrário, o que é pior é isso. Excelência, desculpe, não estou brigando, é a minha forma, desculpe, eu aqui, para deixar registrado, Vossa Excelência pode se manifestar, mas eu discordo totalmente, veementemente, do voto, ou até das razões de Vossa Excelência, inclusive sugerindo a aprovação dessas contas. A aprovação dessas contas, aqui há uma verdadeira omissão do dever de prestar contas, independente de prazo temporal. Ou reconhecemos prescrição e decadência, ou votemos de acordo com o que existe nos autos. Eu não posso supor pelo gestor, Excelência. Nós buscamos interesse público. Senhor presidente, eu sei que esse processo não foi analisado pelo Ministério Público, mas tem algumas coisas que estão sendo discutidas em tese, não é uma análise do caso concreto do processo. O que a gente não pode perder de vista também é o seguinte: o tribunal recebeu o processo, em 98 essa prestação de contas foi protocolada aqui. Se o tribunal
entende que um elemento essencial para a prestação de contas é que tem a lei orçamentária, porque o tribunal não pediu, não fez essa análise crítica assim que o processo chegou ao tribunal. Foi fazer a primeira citação do gestor já em 2011, quase 15 anos depois. Então, eu acho que você não pode imputar uma responsabilidade ao gestor por uma falha do tribunal na sua tramitação dos processos, por não fazer um filtro, por não fazer uma análise preliminar do processo, pelo menos para instruir com os elementos essenciais. Não é apenas nesse processo, mas em outros processos de prestação de contas que está acontecendo coisa semelhante. A culpa aqui não é do gestor que não enviou o documento, mas do tribunal que não instou o responsável a apresentar a complementação da informação ou até de fazer uma análise crítica, que hoje até eu acredito que está sendo feita, de dizer, eu só recebo a prestação de contas se você me encaminhar a documentação essencial mínima. E uma análise crítica que esse mesmo problema que a gente tem aqui, hoje a gente tem acontecido no SICAP. O gestor manda informações em branco e o tribunal recebe. Se lá na frente o tribunal vem sancionar o gestor 10 anos depois, você mandou a informação em branco. Boa-fé do gestor. A culpa é do tribunal. Boa-fé do gestor? Nesse caso da informação zerada, ainda não dá para caracterizar isso. Mas uma situação de uma prestação de contas que o gestor em nenhum momento foi instado a complementar essa documentação. Aí, 20 anos depois, você sancionar não, porque não vai haver sancionamento, é uma apreciação de prestação de contas. Você emitir uma análise, emitir um parecer pela irregularidade só porque não está, e você nunca pediu essa documentação num prazo razoável, eu acho que também seria um excesso do tribunal em partir para esse tipo de manifestação. Doutor Enio, presidente. Aí, nesse caso, doutor Enio, o que acontece é que o erro do tribunal, a omissão do tribunal, está alterando o mérito do processo. E isso é inviável. Ou existe a prescrição e a decadência, como falou o conselheiro Anselmo, ou então nós temos que julgar o mérito do processo pelo que tem no processo. Não. O erro do tribunal, ele não pode alterar o mérito do processo. Vossa Excelência... Ele não pode transformar o processo de regular para irregular, ou de regular para regular. Vossa Excelência não estava aqui na sessão passada, eu li até um trecho de um artigo do presidente do TCE do Maranhão, né, que é uma autoridade de direito financeiro, e ele coloca que em determinadas situações o tribunal pode emitir um parecer com abstenção de opinião. Mas aí não é alterar o mérito do processo. Sim, mas aí eu não voto no processo, eu estou colocando situações. Porque lá no normativo dele há essa possibilidade. E isso ele traz, como eu já vi aqui, discussão. Existe a auditoria, por assim dizer, pública, que utiliza todo o escaninho de conhecimento da auditoria privada e que um dos pareceres ou no caso do TCE, mas lá tem previsão, ou no caso para a situação do TCE daqui de Alagoas, que eu acho que seria até mais o caso, porque teria previsão expressa, é dizer que essas contas são iliquidáveis. Por quê? Porque eu não tenho a lei não está trazida ao processo, para mim seria uma conta liquidável. Eu estou assim, levantando situações porque não é... Iliquidades, tem situações específicas. Eu sei, força maior... Não, aí não é o caso. Aí tudo bem, não é o caso, mas há o seguinte, a inércia do tribunal e a falha do tribunal em passar 20 anos para analisar uma conta, ela pode ser analisada como um caso fortuito, pode ser enquadrada como um caso fortuito, uma situação excepcional. Eu concordo, entendeu? Se ele tivesse definido. Mas por quê? Ele foi citado e ele não se mas o tribunal manifestou, o tribunal ele não está adstrito a demanda, um eventual conflito de demanda ao que lhe é trazido pelo gestor. O tribunal age de ofício, o tribunal pode reconhecer pelo princípio da verdade material determinadas situações. O tribunal não precisa ser instado a dizer que a conta é liquidável, não. O tribunal, na sua análise, pode entender, olha, se eu não tenho uma lei orçamentária, eu não tenho como avaliar se o que está na execução orçamentária corresponde à lei orçamentária. A execução, eu não tenho a lei. Para mim, é caso claríssimo de conta iliquidável nesse caso. Assim, estou trazendo situações porque nesses processos não está tendo manifestação do MP por uma deliberação plenária. Mas eu acho que, como é uma situação importante, até em determinadas questões, são matérias de ordem pública,
Eu tenho feito, vez em quando, essas colocações aqui, mesmo nesse tipo de processo. Eu acho que o tribunal, senão a gente vai passar aqui mais 5, 6, 7, 8, 10 anos, descendo daqui a pouco os processos das diretorias. Vai vir processo de 99, de 2000. Acho que o tribunal precisa dar realmente